contexto que vocês conheceram de igreja, hoje o que vocês podem passar para os mesmos casais, né, que a gente fala da idade de vocês, quais são as maiores dificuldades hoje, nesse mundo de hoje, que o mundo apresenta para vocês, principalmente, para a gente, mas mais para vocês jovens, quais são as maiores dificuldades de se manter um namoro, né? Eu até brinco com isso aí, né? Que não existe namoro santo, né? Esse namoro é o namoro como tem É que o ser, correto. é o correto. No Verdade. No mínimo, né? mínimo, No isso é o meio. mínimo do mínimo, né? Eu acho. Não é que ele é santo, né? Eu acho que assim, quais são as maiores dificuldades hoje que o mundo impõe? Às vezes a amizade, a escola, né? Assim, tudo que, né, o mundo abarrota hoje e banaliza, né, no namoro como o de vocês. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm hoje em enfrentar? Porque tem, né? Eu tenho certeza que vocês, né, com amizade, a gente sabe como funciona. Influência de Influências, pessoas. né? Porque a gente sabe como foi banalizado, né? Assim, essa questão desse namoro ideal. Eu falo assim, um namoro ideal, né? Se conhecer de verdade, né? Que Se entregar só no casamento, né? Então, o que que o mundo hoje tanto, tanto traz ao contrário desse namoro tão bonito como é o de vocês? É muito difícil, né, a gente esperar falas de pessoas que a gente convive tanto, né? Tipo, nossa, agora virou santa, vive na igreja, namora, não faz nada de errado, é santa. E não é bem assim, porque a gente também é carne, a gente sofre as tentações. Exato. Então, Com certeza. infelizmente, acontece. Só que a partir do momento que a gente coloca Deus como centro do nosso relacionamento, às vezes a gente nem se deixa levar pelo comentário das pessoas, porque hoje em dia as pessoas acham que namoro é pra satisfazer prazer, pra trazer tudo aquilo de ruim que as pessoas acham que acontece hoje em dia. Só que não. Desde o momento que eu comecei a ter esse pensamento de, nossa, eu gosto do Lucas, eu quero ter alguma coisa, eu sempre tive aquela dúvida. Eu até comento com ele sobre a minha vocação. Eu tinha muita dúvida sobre a minha vocação de ser irmã. E assim, até hoje eu tenho um pouco. Mentira. Até hoje eu tenho um pouco. Mentira. Só que quando a gente se deixa guiar, a gente começa a estudar, a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente tá fazendo é o mínimo, aquilo começa a fortalecer ainda mais a nossa alma. E a gente começa a ver propósito naquilo. E isso é muito bonito. Porque eu não tô sozinha nessa, né? O Lucas, ele é uma pessoa. Ele, assim, eu agradeço muito a Deus por ter colocado ele na minha vida. Agradeço muito por não ter me deixado levar pelos sentimentos, porque o Lucas, ele é meu primeiro namorado. Então, pra mim, tá sendo uma das melhores experiências da minha vida. Porque eu esperei, eu rezei, e foi tudo de acordo com a graça de Deus, da forma que ele queria pra mim. Porque provavelmente, se eu tivesse aceitado com outra pessoa, não teria sido dessa forma. Dessa forma. Poderia ter sido o relacionamento inteiro em pecado. Então, eu agradeço muito ao Lucas e principalmente a Deus por ter colocado uma pessoa tão boa assim na minha vida. E o Lucas também, Lucas, se acho que a gente, eu falo como homem, né? Porque assim, vocês são novos, né? Mas é o que o mundo, né? Ele abarrota, né? Principalmente o homem, né? Que o homem Uhum. tem que ser viril, né? Isso, principalmente a gente que é um pouco mais antigo, né? Ó, o homem tem Sim. que ser viril, o homem tem que ser pegador, o homem tem que ser, Sim. né? Tem que ser aquele. O bom é aquele que ele não pode ser, na época, acho que é igual ainda, né? BV, né? Tinha É. tudo essa. Ainda, e acho que não sei se pro Lucas é difícil, Lucas, ainda assim, na escola, né? Fora do ambiente, porque dentro do ambiente da igreja, igual eu sempre falo, é muito fácil. Muito fácil. Dentro de um acampamento é muito fácil. Você tá 4 dias. Agora eu quero ver o acampamento aqui fora. Será que aqui fora, os desafios aqui fora, como tem sido os desafios aqui fora para manter um relacionamento como Deus quer? Como a nossa igreja, principalmente a nossa igreja católica, ela fala que tem que ser, como o catecismo fala que tem que ser. Como tem sido porque é uma batalha, né? Se eu falar para Com você que não é, certeza. tem a questão hormonal também, a gente sabe disso. É carne, Sim. e a gente é inclinado ao pecado, né? Como tem sido essa luta? Olha, no início foi mais complicado, mas agora tá mais tranquilo. Hum, Foi assim. eh, Como eu vim de uma concepção diferente de namoro, com certeza, diferente do dela, porque, que nem eu falei, dois pontos de vista diferentes.
A minha concepção era assim, o namoro, ele demoraria e o primeiro você tinha que ficar com a pessoa. Ficar com a pessoa e depois vocês decidirem se queria namorar ou não. Senão, tchau. Assim, que Tipo, foi o que eu... experimentar. É. Foi o que... E é o que, né? É. Que sempre. E então, muitas concepções que eu tinha na minha cabeça eram concepções erradas, só que eu aprendi depois o que era o certo. Então, muita coisa no início, eu tinha muitos amigos que agora, graças a Deus, né, eu consegui ajudar eles a vir mais para a igreja. Então, agora eles têm o mesmo pensamento parecido assim com o meu. Mas antes eles também tinham uma concepção errada. Então, quando eu comecei, porque do meu círculo de amigos, eu fui o primeiro que começou a namorar e querer fazer tudo certo, não ficar, querer fazer tudo certo. E eu fui muito zoado, logicamente. Não só meus amigos, quanto na escola. Fui zoado. Mas mais importante é vocês não pensar como o mundo quer que você pense. Você tem que pensar como Jesus quer que você pense ou o que a igreja ensina. Eu não lembro quem foi que falou, mas eu carrego isso até hoje, que foi... Já faz mais de 2 anos que eu carrego isso. Que tudo que você for fazer, pensa, Jesus estaria nesse mesmo lugar? Ou Jesus faria isso? Eu comecei a pensar assim, então muitas coisas eu comecei a falar, não, faria, então é melhor eu não fazer. Imitação de Cristo. É. Chama. E então eu comecei a cortar bastante coisas. A principal dica que eu acho que você tinha perguntado, né, no início, a principal dica é você se desligar, tentar, né, desligar a sua cabeça das coisas do mundo e você começar como um bebê. Você começar a engatinhar do início. Nascer de novo, né? É. É Você uma- tem que aprender que mesmo grande, você precisa voltar pro ventre da sua mãe e nascer de novo. Você tem que aprender tudo do zero. Por mais que você se ache inteligente, você tem que se entender que você tem que aprender tudo do zero. Então, por isso você vai receber críticas, você vai receber zoação. E se você se deixar levar por essa zoação, você vai desandar de novo. Então, só desliga assim a chavinha da sua cabeça ou se escuta e deixa sair pelo teu ouvido. E foi no meio disso que eu comecei, ao mesmo tempo que eu comecei a querer ter um namoro correto, eu comecei a ajudar, a arrastar um pouco os meus amigos para eles também fazerem a mesma coisa. Porque quando eu aprendo algo, eu sempre fui assim. Quando eu aprendo alguma coisa, eu sempre quero passar para todo mundo. Então, eu sempre fui assim na escola, sempre fui assim em casa. Eu sempre, quando eu aprendi alguma coisa, eu queria falar para todo mundo. Então, eu fazia isso com meus amigos. E eles, aos poucos, eles foram se interessando e falaram assim: ah, não, como que é tal? Aí eu falei assim: ó, eu não sou detentor da verdade, mas é isso que eu sei. Então, vai para a igreja que você vai entender mais. Então, aos poucos, eu fui entendendo o que que era um namoro certo. E foi quando eu comecei a namorar com a Larissa. E eu percebi que muitas coisas eu não tinha que fazer, porque era o errado, logicamente. Então, eu comecei a seguir assim. Entendi. Então, por isso que eu acho muito lindo o namoro de vocês, porque que nem o Igor